Aproveitamos desse momento, toda a glória, toda a honra pertencem ao nosso Deus, o Senhor Altíssimo, Deus que nesta manhã as suas misericórdias se renovaram sobre nós. E a causa, essa renovação das misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Amém? O nosso Deus, a quem nós nos prostramos e o reverenciamos e o adoramos, é o Deus único, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o Deus Pai e o Deus Filho. O Filho é o Senhor Jesus, o nosso bendito e eterno. Eles não ouviram. Salvador, nosso Salvador. Né? Por nós, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou a obra de redenção, salvação. A salvação está em Cristo Jesus com glória eterna. É um único caminho, uma única verdade, uma única situação para a vida. A Bíblia em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, com aqueles princípios e ordens do capítulo 12, do versículo 9 em diante, ele diz lá: alegrai-vos com os que se alegram. E ao contrário da alegria, nós temos o quê? Choro, a tristeza. Chorai com os que choram. Ontem eu fui no velório de um amigo, um conhecido de mais de 40 anos. Você tem uma ideia? Eu estava indo para o meu 13º aniversário, quando desenvolvemos uma excelente amizade. Ele, o irmão dele, as irmãs, uma família numerosa. Por algum tempo eu fui pensionista da mãe dele. Ela tinha não era um restaurante não, mas era algo da comida caseira de uma qualidade incrível. E todos os dias eu almoçava nesse local, e esse amigo, a gente de tempos em tempos estávamos juntos. Isso é quando ele não estava fora de Barretos. E num dos momentos mais marcantes nosso em viagem, eu fui com ele, o irmão dele. Eles eram motoristas de caminhão e nós viajamos juntos, saindo 11 da noite aqui de Barretos para Goiânia, numa terça-feira. E eu fui exatamente com a missão de manter quem estivesse dirigindo acordado. Então, enquanto o irmão dele, o Mauro, estava no volante, ele estava dormindo, o Marcos. E quando ele foi para o volante, o Mauro foi dormir, eu era a companhia então de quem estava dirigindo. Imagine, eu fiquei toda a noite acordado, indo para Goiânia, num caminhãozinho que não podia correr mais do que 80 por hora. Estava com um problema, não sei do que, não lembro, mas era só 80 por hora. E chegamos ao amanhecer lá em Goiânia. Eles executaram o serviço de descarregar a mudança, almoçamos e retornamos para Barretos. E olha que eu tinha que pregar às 20 horas, tínhamos o culto, esse aí era o culto de quarta-feira. E o Marcos, Marcelino, e ontem eu pude rever os membros da família. É um momento de perda, de dor, de separação que comove. Então há momentos que você vai estar em alguns lugares para levar o consolo, o conforto do Senhor. Deus é declarado na palavra dele, na epístola em 2 aos Coríntios, como o Pai das misericórdias e o Deus, não de um pouquinho, de alguma, de uma parte, mas de toda a consolação. Amém? Todo o conforto, o fortalecimento que nós precisamos está no Senhor. Amém? Então, alegrai com os que se alegram, mas há momentos que você vai chorar com os que choram. Abramos nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses. Finalmente estamos chegando no capítulo 4.
Partimos lá, antes mesmo do capítulo 1, já estávamos falando da igreja estabelecida pelo apóstolo Paulo, como isso sucedeu, como aconteceu a chegada dele lá em Tessalônica, quando então o evangelho, a pregação da palavra de Deus, chegou na região da Macedônia. O continente europeu recebeu pela primeira vez a chegada de missionários, pregadores das boas novas, e o país Grécia teve a oportunidade de lá, chegando o evangelho, receberem toda a comunicação necessária, acessível e importante a respeito do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vocês já estão lá? Abriram? Capítulo 4. Você sabe o que essa primeira palavra quer dizer no capítulo 4? Paulo agora vai iniciar com eles uma nova sessão do relacionamento que foi do capítulo 1 até o capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, é o relacionamento de Paulo com a igreja em Tessalônica. Agora vem a parte exortativa. Agora Paulo vai rasgar o coração e vai mencionar com eles um assunto muito importante. Esse finalmente que aparece no capítulo 4, versículo 1, toda vez que você ouvir alguém dizer finalmente, o que você pensa? Quando você escuta a palavra finalmente, está acabando, não é? Está indo para as considerações finais. Mas o finalmente do apóstolo Paulo abrange 2 capítulos. O assunto que ele tem que tratar agora no finalmente tem 2 capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. Está cheio de exortação. Ele realmente vai trabalhar a parte prática com eles, desenvolvendo uma compreensão que eles precisavam ter na vida cristã. Ok? Vocês conseguem ficar em pé? Porque se eu não falar nada, ninguém levanta, né? Todo mundo fica sentado, bem acomodado, e eu vou em pé o tempo todo. Ninguém tem compaixão. Ou tem? Tem, que alguns estão tendo. Alguns estão tendo. Não sei, não consigo ver o que a irmã, talvez eu consiga ver o que a irmã Inês vai escrever ali. Eu acho que está chovendo lá em Ribeirão. Aqui não. Aqui Deus nos possibilitou um tempo fresquinho. Por enquanto, não estamos tendo uma chuva de constância. Mas talvez lá em Ribeirão esteja chovendo. Temos alguns amados que estão conosco pela transmissão, impossibilitados de estar onde estamos. Capítulo 4, versículo 1. O título da mensagem, não sei se você prestou atenção, eu fiz a publicação do mesmo, admoestação. Admoestar é exortar, chamar a atenção. É uma admoestação contra o relaxamento moral. Cláudia está assistindo, eu vi ali, de onde eu estou para onde eu estou sendo filmado, dá para ver, eu vi. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém, o quê? Maneira convém? Andar e agradar a quem? A Deus. Assim andai, para que possais o quê? Progredir ou desenvolver-se cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Separação do pecado para Deus. Que vos abstenhais, numa versão como a minha diz da fornicação, outra diz prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o corpo, em santificação e honra. Versículo 5. Não na paixão da concupiscência,
Uma outra palavra aqui poderia ser luxúria, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar os vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Até o versículo 12 é o nosso texto para esse assunto de admoestação contra o relaxamento moral. Vamos orar nesse momento, nos entregando. Deus abençoe a leitura da palavra. Vamos orar nesse momento. Temos, ó Senhor Deus, lido esta porção da palavra do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, fala conosco hoje à noite, Senhor. Traga o despertamento que necessitamos na obra que o Senhor deseja realizar. Ó Pai, que haja decisão hoje à noite de entrega de vida verdadeiramente ao Senhor, de consagração. Irmãos que vão desejar consagrarem-se totalmente ao Senhor, numa obra que só o Senhor pode realizar através do Santo Espírito. Ó Deus, abre o nosso coração, dá-nos ouvidos atentos à palavra do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, transforma a nossa vida, retira o mal que está sobre nós. Clamamos a obra do Senhor. Também oramos, irmãos enfermos, irmã Isaura, Deus, o Senhor conhece a situação dela, sobre ela a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Irmã Cláudia, temos clamado ao Senhor em favor dela, dando-lhe melhoras. Irmão Eurípides, lá em Ribeirão Preto, ele e família, Senhor, sendo consolados, conduzidos ao bom ânimo que vem do Senhor, aguardando todo o procedimento para o resultado no qual iremos render graças ao Senhor. E oramos, Pai, também por conversões daqueles que estão começando a serem tocados pela Tua Palavra, vindo ao conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Na questão do aspecto que Paulo vai tratar aqui no capítulo 4, o versículo 3 é o versículo chave dessa porção que nós lemos, de 1 a 12. É o versículo que norteia toda essa porção lida. É o versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pode não ser a vontade de muitos dentre o povo de Deus, mas é a vontade de Deus. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo afirma
enfaticamente na palavra de Deus que a vontade de Deus tem 3 aspectos maravilhosos. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E 1 João capítulo 3, é capítulo 3. Não ameis o mundo, nada que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida do mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, depois você confirma esse versículo, 1 João capítulo 2, versículo, confira para mim 1 João que eu mencionei aqui agora. 1 João capítulo, eu não sei se é capítulo 2 ou 3, só me confirma depois, tá? Eu li ele essa semana, depois você me confirma para mim. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, João vai afirmar. 1 João 2,15, isso, obrigado, tá? 1 João 2,15, tá? Nós entendemos no verso 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, é o versículo que vai enfatizar toda essa porção nossa. A vontade de Deus para a minha pessoa, para a sua pessoa. Qual é a vontade de Deus? Nessa porção que nós lemos aqui, vamos tratar. A santificação. A santificação. E o versículo 7 vai ser enfático em dizer que Deus é quem nos chamou para esse viver que agora temos em Cristo. O viver chamado viver cristão, de homens e mulheres seguidores do Senhor Jesus. O bendito e eterno Salvador, aquele que sobre ele também sobressai a expressão: Jesus é santo, o santo de Deus. Então, Deus é quem nos chamou, fomos chamados por Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 7 que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Os cristãos dos tempos do Novo Testamento, eles viviam em uma época sensual. Na verdade, as atitudes dos pagãos com relação ao sexo, essas atitudes eram de promiscuidade. Você entende o que é isso? Assim, na prática, você entende o que está por trás da palavra promiscuidade? Promiscuidade denota, indica um comportamento sexual, na maioria, é sexo casual, frequente e com muitas pessoas ao longo do tempo, sendo elas conhecidas ou desconhecidas entre si. Pessoas promíscuas tendem a ter uma variedade de parceiros sexuais ao longo do tempo, sem se limitar a um único relacionamento ou parceria estável. Então, na verdade, as atitude dos pagãos daquela época, quando eu falo pagãos, talvez você não entenda esse termo da maneira que eu quero que você tenha compreensão. Aqui, a palavra pagãos para nós, pessoas que creem e se envolvem na adoração de múltiplos deuses. Esse é o sentido que eu quero que você entenda da palavra pagãos. Envolvido com a adoração de múltiplos deuses. Um cenário muito visível naquela época, nessa região da Macedônia, na Grécia. E a palavra luxúria é a palavra concupiscência que nós temos na nossa Bíblia. Uma propensão
para a sensualidade exagerada. Por isso que eu falei que os cristãos dos tempos do Novo Testamento viviam numa época com uma grande propensão para a sensualidade exagerada, a tendência excessiva ao desejo sexual, chamado então de concupiscência, lascívia, lubridicidade, por aí vai os outros termos que aparecem. Mas tudo bem, promiscuidade te incomoda, não incomoda? É algo terrível. Agora, ouça bem, o país Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. E não sou eu que estou declarando isso não, amados. De acordo com a pesquisa apontada pelo Índice Global de Promiscuidade, avaliou o nível de promiscuidade de 45 países. E o Brasil aparece em segundo lugar. Que coisa! A pesquisa foi realizada pela empresa NAPLAB e reproduzida não faz muito tempo no New York Post. E o Índice Global de Promiscuidade avaliando então 45 países. O que essa equipe levou em consideração nessa avaliação que eles fizeram? Primeiro item em consideração, a idade média em que a virgindade foi perdida, de 45 países. Eles avaliaram qual é a idade média que a virgindade foi perdida. Avaliaram também o número médio de parceiros sexuais. Avaliaram também a taxa de DST, doença sexualmente transmissível, e a porcentagem da população desses 45 países que considera o sexo antes do casamento como o sexo entre adultos, tá? Antes do casamento entre adultos moralmente aceitáveis ou aceitável. Analisaram isso também. Desses 45 países, qual é a média, né, a porcentagem da população que considera o sexo antes do casamento entre adultos moralmente algo aceitável. E também consideraram os fatores adicionais, se a prostituição é legal ou pelo menos parcialmente legal, e se o sexo antes do casamento é legal para os cidadãos do país. No caso do Brasil, a média em que a virgindade é perdida, sabe de qual idade que é? 17 anos em que a virgindade é perdida. E o número de parceiros sexuais, que aí a incidência terrível da promiscuidade, é de 9 parceiros no Brasil. E o índice de doença sexualmente transmissível por 100 mil habitantes é de 31.746 habitantes. E 61% da população do Brasil aceitam o sexo antes do casamento. A NAPLAB compilou dados de várias fontes para elaborar sua lista, analisando taxas nacionais e entrevistas. Ouça bem, a França tem a visão mais relaxada quando se trata de sexo fora do casamento, ou antes do casamento. 94% afirmando que não é uma questão moral. 94%. É o país que tem uma visão mais relaxada, mais terrível. E, pasmem, a Austrália foi considerada o país mais promíscuo do mundo. Dentre esses 45, a Austrália. O cidadão médio tende a dormir com 13,3% de pessoas. E 81% dos restantes aprovam o sexo antes do casamento. A Austrália, então, ela vai aparecer em primeiro lugar.
O Brasil é o segundo, para nossa decepção, né? É o segundo. A Índia do missionário Guilherme William Carey, que por lá trabalhou 41 anos, a Índia foi nomeada por essa NAPLAB como, dos 45, o país menos promíscuo. Desses 45 que foram examinados, a Índia aparece como menos. Interessante que apenas 19% dos indianos consideram o sexo antes do casamento aceitável, enquanto o cidadão médio tinha apenas 3 parceiros sexuais. Então a promiscuidade está em 3 parceiros. E apenas 19% da população indiana, que não é pequena não, viu? É algo para eles aceitável. A lista então dos países mais promíscuos do mundo, os 10 mais. Vamos lá então para a lista deles. Primeiro, Austrália. Para nossa tristeza, o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo, ganhando até da região da Macedônia, que vem em terceiro, a Grécia. Chile, quarto, Nova Zelândia, quinto, Alemanha, sexto, Itália, sétimo, Suíça, oitavo, Tailândia, nono, e a África do Sul, o 10º país. Nós, Brasil, estamos muito mais tendenciosos a promiscuidade, até mesmo do que a África do Sul. Alguém diz assim, puxa vida, quando o índice é terrível, é algo malévolo, algo deplorável, abominável, quando o Brasil poderia ser lá na escala, quem sabe, 30º, ele é segundo. Quando é algo benéfico, maravilhoso, fica lá para o final. Mas quando é ruim, o segundo, muito adiante até mesmo da África do Sul. E países com mais parceiros sexuais, aparece em primeiro lugar, sabe qual país? Turquia. Incrível, não é? Turquia. Segundo a Austrália, vem a Nova Zelândia, aí a África do Sul, tá adiante. Finlândia, Noruega, Itália, Suécia, Suíça, Irlanda. Aqui o Brasil nem aparece entre os 10, a questão de parceiros. A coisa é tão séria nesse sentido, que entre os pagãos se desenvolvia de forma desenfreada a promiscuidade, que as coisas mais, que se possa imaginar, mais detestáveis, eram desculpáveis no mundo pagão. Ao ponto que um autor escreveu o seguinte, não apenas os escritores declaradamente imorais, mas nas obras magníficas de um gênio da grandeza e pureza de Platão, você e eu encontraríamos páginas que horrorizariam os mais devassos da era cristã. Nós teríamos então a imoralidade na literatura, na música, na vida social e religiosa do mundo antigo. Assim, aqueles convertidos, aqueles irmãos de Tessalônica, enfrentavam um problema tão sério quanto o nosso hoje. Tem aspecto que eu mencionei aqui para você, mas isso aqui na nossa cultura, é normal. E aí vem a pessoa vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, vindo de uma situação assim, de um aspecto cultural dessa maneira. E aí vai deparar-se com os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus, da palavra dele, que vai mostrar para estes que estão vindo de um ambiente assim, que não é assim. Os gentios vieram de um ambiente assim, não os judeus. Os judeus
receberam de Moisés o quê? Leis, mandamentos, princípios, foram por Deus levados ao conhecimento de que Deus, que os havia tirado do Egito e feito deles o seu povo, era um Deus santo, santo, santo. Tanto é que Pedro vai falar na carta: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, também versículo 15. Olha o versículo 15 aparecendo de novo aqui. Com o judeu, Deus tratou assim, mas agora a igreja de Cristo, ela tem judeus e tem gentios. E um dos desafios que Paulo tem no relatório que Timóteo trouxe a ele, é que havia uma tendência a um desânimo e a voltarem às práticas pagãs, as práticas vis daqueles tessalonicenses que haviam vindo ao conhecimento de Cristo. É com a igreja que Paulo está falando esse assunto. É o povo de Deus que vieram de um ambiente contrário a esses princípios da palavra de Deus, que precisam receber. E Deus enviou para estes, para tratar com eles, não qualquer pessoa. Deus enviou um doutor, Paulo, doutor dos gentios. Ele mesmo se designou assim. Na epístola a Timóteo ele fala que ele era o doutor dos gentios, pregando-lhes a palavra de Deus, e tanta instrução Paulo trouxe a ele. Agora então Paulo tem que tratar com eles a respeito de um problema moral. E aí então vem 2 pontos que eu vou considerar com você, 2 pontos fortes: o apelo à santificação e a conduta da santificação. O apelo à santificação, nós vamos estudar o objetivo de Deus nesse assunto, a pregação da santificação e a pureza da santificação. Na pureza da santificação, nós vamos falar sobre a paixão da luxúria, sobre o apelo à pureza, são 2 pontos que vamos falar. E a conduta da santificação, isso na prática, na vida do dia a dia. A conduta da santificação, trabalhando nosso amor pelos irmãos e nossa vida perante os homens. Aqueles irmãos naquela época enfrentavam um problema tão sério quanto o nosso hoje. Da época que eu pela primeira vez entrei nesse assunto na carta aos Tessalonicenses, em 1991, para a época de hoje, o relaxamento moral, ele avançou, ele cresceu ao ponto de que o Brasil, nessa lista que eu mostrei para você, sendo o segundo país mais promíscuo do mundo, desses 45 que foram examinados. É algo terrível. O apelo à santificação, Paulo vai fazê-lo pegando 8 versículos, versículo 1 ao versículo 8. E ao tratar do problema moral, Paulo apresenta princípios diretamente opostos aos que eram amplamente aceitos em seu tempo. Paulo vai então confrontar a igreja, vai fazer uma confrontação, por isso que é uma admoestação. Ele vai confrontar, mostrando para eles qual é o objetivo de Deus. Qual é o objetivo de Deus? Está no versículo 3. O objetivo de Deus: santificação. Então o tema da passagem está no versículo 3. Santificação é a vontade de Deus. Deus quer que eu seja santo. Agora vamos entender aqui o que nós sempre temos falado. Santificação é ser colocado à parte, ser separado. Algo colocado à parte, separado, pode ser, como o caso nosso, alguém que é imperfeito. Lá em João 17, o Senhor Jesus, João 17, 19, o Senhor Jesus se declarou que ele se santificava. Não é que ele tornou-se santo agora, não, ele já era santo, mas ele se colocou à parte
para a missão que dele era requerido realizar. Então ele se colocou à parte. Ele sempre foi santo e santo sempre será, mas ele se colocou à parte. Então, ser santo é ser separado, ser colocado à parte. Não significa que você é perfeito, sem pecado, não. Você ainda está numa natureza pecaminosa, uma natureza carnal. Agora então você foi liberto do poder do pecado, mas não do pecado. Você ainda continua tendo uma natureza que, se você não exercitar a obra pela palavra de Deus e pela oração de santificação, você vai estar andando na carne. E os que andam na carne não podem agradar a Deus. Andar na carne significa na natureza dos desejos e vontades da nossa carne, desejos pecaminosos. Nós temos uma natureza pecaminosa. Você não é bonzinho, você não é boazinha. Entregue a natureza pecaminosa, você está sujeito a cometer as mais terríveis atrocidades, os mais terríveis feitos. Por isso, nós precisamos dessa obra de Deus, de separação. E Paulo aqui vai tratar da santificação intimamente ligada ao quê? A vida prática, a vida do dia a dia. Se eu e você devemos ser separados para Deus, devemos, portanto, ser separados do mundo. Foi esse fato que Paulo deu atenção. E o próprio Senhor Jesus, quando orou pelos seus, não pediu que os tirasse do mundo, mas que os livrasse do quê? Do mal. Então a vida pecaminosa, promíscua, imoral, que o mundo vive, encaminha para o mal. Por isso que há tanto mal sendo desencadeado e pessoas sofrendo, porque estão vivendo uma vida fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é declarada. Deus não brinca, amados, de pique, de esconde com ninguém. Ele revela a sua vontade. Por isso que eu e você enfrentamos uma luta tenaz, uma luta ferrenha, para que não leiamos a palavra de Deus. Há um movimento espiritual para que você não tenha tempo para a leitura da Bíblia, para que você não tenha o seu coração aberto, seu ouvido atento, tendo Deus falando com você. Como é que Deus fala conosco? Não é pela sua palavra? E veio a minha palavra do Senhor, né? Profeta Ezequiel, profeta Daniel, a palavra foi registrada apenas para se compor um livro, que é uma coletânea de livros chamada Bíblia, para ficar aberto, enfeitando o estante? Não, é para ser lida, compreendida, estimada, memorizada, praticada. Então, quando eu e você lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Você vai abrir a Bíblia, e em Timóteo diz que pela palavra e pela oração há santificação. Você tem a comunicação de Deus. Há uma resistência para que você não seja leitor da Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, que é o corpo. Ela mostra o ser humano um ser tricotômico, 3 partes: espírito, alma, corpo, 3 partes. E é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Tiago diz que a Bíblia é o espelho, que você vai enxergar quem? Eu não, você mesmo. Você mesmo. Ela começa a mostrar. Toda a Escritura é divinamente proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós dependemos da palavra de Deus. Nós dependemos do nosso relacionamento com Deus na sua palavra. Você quer falar com Deus?
Quando você fala com Deus, nós chamamos isso de oração. Oração é você falar com Deus. Você não vê Jesus falando com Deus em João capítulo 17? A oração intercessória do Senhor Jesus, orando em favor dos seus. Na oração nós falamos com Deus. E as duas áreas mais afetadas é tempo para a palavra e tempo para a oração. Para você conhecer quais mudanças Deus quer realizar na sua vida. E foi esse incômodo, essa inquietação no coração do apóstolo Paulo e Timóteo indo até os Tessalonicenses, retornando e trazendo informações, e Paulo então escreve-lhes agora na parte exortativa. Paulo vai tratar com eles. O versículo 1 e 2, nós vamos ver agora do apelo à santificação, que mostra-nos o objetivo da santificação. Primeiro, o objetivo de Deus, que é a santificação. Segundo, a pregação da santificação. A pregação da santificação. Agora, Paulo não considerava a santificação apenas como algo da vontade de Deus, mas achava algo muito importante, irmãos. Além de considerar a santificação como algo que é a vontade de Deus, Paulo achava que a santificação devia ser ensinada aos cristãos. O povo de Deus precisa receber instruções da palavra de Deus a respeito da santificação. Você lê lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a justiça e a paz com os que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A importância da santificação. Então, na parte definida da mensagem de Paulo, é indicado pelos versículos 1 e 2. Eu falei que Paulo achava e continua achando até hoje, a importância da instrução. Por que isso? Veja o versículo 1. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais o quê? Progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Quando a pessoa ouve do Evangelho, é preliminar. O Evangelho é para levá-la à decisão de que ela é pecadora, de que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. O salário do pecado é a morte. A morte significa separação por toda a eternidade de Deus. E o lugar dos separados de Deus na eternidade é o inferno. Jesus descreveu o inferno como o lugar onde o seu bicho não morre, o seu fogo não se apaga. Um lugar de pranto, tormento, tribulação, chama ranger de dentes, o lugar que quem lá for, lá ficará por toda a eternidade. Há uma necessidade de um Salvador. As pessoas precisam de salvação, sim. Se alguém não é salvo e acha que não precisa de salvação, é porque está tão perdido que não tem nem consciência do estado de perdição em que se encontra. É preciso que haja iluminação pelo Evangelho para tal pessoa. E vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, você começa um andar cristão. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Uma nova maneira de proceder, uma nova conduta agora, chamada conduta de Cristo. Tem um outro nome para isso, nós chamamos de conduta cristã. Conduta cristã. Pois bem, Paulo estava instruindo os crentes a maneira como eles deviam viver e agradar a Deus. De que maneira convém andar e agradar a Deus. Ele queria que eles
recebestes, como eles receberam deles. Deles quem? Paulo, Silvano e Timóteo. Vocês receberam de nós. De que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, é ordem. Andem, para que possais progredir cada vez mais. O que nós entendemos aqui? Que agradar a Deus não é uma questão de escolha pessoal. Eu acho que não é tão importante agradar a Deus. Não é questão de escolha pessoal. O que é agradar a Deus? É uma ordem. Assim andai, é ordem. Não tem meio termo. Ou você vai andar e agradar a Deus, ou você vai agradar a carne. A escolha é sua. Tem resultados diferentes. E Paulo estava então constantemente desafiando os convertidos a vidas mais santificadas, mais consagradas, para que eles pudessem o quê? Versículo 1, progredir cada vez mais, desenvolver cada vez mais. Fisicamente falando, não é constrangedor quando você encontra alguém que não cresceu fisicamente? Como é que chama quem não cresceu fisicamente? Aqueles baixotinhos? Anãozinho. Uma vez até confundi com uma criança à noite no Derby Club, achei que era uma criança. Checando melhor, falei, nossa, uma criança de 4, 5 anos andando sozinha de noite, 8 horas da noite. Quando eu vejo era uma anãzinha. Mas espiritualmente, anão, é a conduta que você vai ter. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, Paulo expôs o seu objetivo para os colossenses, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o que eu e você precisamos ser na parte instrutiva sobre a santificação é sermos estimulados, motivados para uma vida mais profunda, mais frutífera. É o que Paulo quer tratar, quer que entendamos quando trabalhamos essa questão da santificação na prática. Olha que terrível. Agora você vai olhar para o Brasil. Deus, o meu país, Brasil, misericórdia do Brasil, Senhor. Por isso que é o país da forma que é. Nós vamos ver as consequências daqui a pouquinho. Talvez não hoje. Vamos ver as consequências disso. O que acontece? Acho que dá para ver hoje ainda. Acho que dá para a gente tocar ainda hoje. Pureza da santificação. O objetivo da santificação, a pregação da santificação, trazer instrução e a pureza da santificação dos versículos 3 ao versículo 8. Nós pegamos a devassidão do mundo pagão, mas se compararmos com o nosso mundo de hoje, as casas de swing, trocas de casais, algo que até os incrédulos, os que estão sem Cristo, moralmente, alguns abominam, e que hoje é algo tão assim, ninguém está nem aí. O desenfreamento da luxúria, da concupiscência, da imoralidade. Os versículos 3 a 5 vai trabalhar para nós a paixão da luxúria. Então a moral do mundo antigo é resumida nessa frase: o desejo da lascívia. A luxúria tornou-se também uma das principais características da nossa sociedade, da sociedade de hoje. Há um rápido progresso alarmante, aceitando o que eles chamam, naquela época chamava, hoje deve ser moralidade pós-modernidade. Uma moralidade na época pós-moderna, que é imoral.
e tem causado muitos problemas para os filhos de Deus. E a pergunta é: como é incitada e estimulada a paixão da luxúria? O que incita, o que provoca, o que estimula a paixão da luxúria? Um dos principais meios é a exibição indecente do corpo. Então, a atitude do mundo com relação ao sexo é fortemente refletida em suas modas de vestir ou despir. E está cada vez pior. Então, a paixão da luxúria. Quem é que está ditando a moda? Quem é que está por trás disso? Pessoas, na sua maioria, que querem promover a exibição do corpo. Só vão vestir decentemente essas jovens de hoje quando elas tiverem, se lá chegarem com 70 anos. Porque com 70 anos, agora elas querem cobrir o corpo porque é horrível mostrar como o corpo está. Então elas querem cobrir. Aí você vai ver 70 anos vestido decentemente, como deveria vestir aos 20. Ah, não, mas não pode, pastor. A gente tem que mostrar, é beleza, coisa assim. Como chamavam um locutor aqui de Barreira, né? Colírio para os olhos dos homens, né? Ou diríamos, extrema pecaminosidade para os olhos dos homens. A gente tem que andar assim. Eu falo para Deus: Senhor, misericórdia, Senhor, está atingindo minha carne. Eu falo para Deus: a vontade, Senhor, é de olhar, mas eu sei que isso não agrada o Senhor. Isso é mal. Deus, a vontade é de olhar, contemplar, mas é pecaminoso. E há um apelo à pureza dos versículos 6 a 8. Qual é o resultado dessa luxúria desenfreada? Romanos capítulo 12, versículo de 21 a 32, apresenta esse resultado. A terrível colheita da nova moralidade, ou dessa moralidade, tem começado a ser contemplada. Vamos lá então, Romanos capítulo 1, aliás, do versículo 21 a 32. Romanos 1. É possível que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava na Grécia, lá em Corinto. Romanos capítulo 1, de 21 a 32. A colheita. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eu não tenho tempo para descrever os termos aqui, talvez no próximo culto, mas vamos ler. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. É uma loucura, não é? A maneira como ímpios pecadores estão se conduzindo. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Lembra quando você lê sobre o faraó do Egito que tinha um coração endurecido? O que Deus fez com o coração endurecido de faraó? Endureceu mais. É imoralidade que vocês querem? É imoralidade que eu vou entregar a vocês a ponto de se autodestruírem. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou. Ah, Deus não abandona ninguém? Olha aqui. Abandonou esse povo às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher,
se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. É homem com homem. Aqui diz, homens com homens, cometendo o quê? Torpeza. E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E eles continuam, ao versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. No versículo 24, há uma entrega de Deus. No versículo 26, Deus abandonou. E no versículo 28, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha só como está o coração e a vida dessas pessoas. Estão cheios de toda iniquidade. Iniquidade é a prática repetitiva, contínua do pecado. Fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Eu vi agora mesmo um quadrinho na publicação na internet de duas pessoas conversando. Ele havia tido um caso com a mulher deste fulano. E ele diz para ele, o que nós somos? Rivais? Não. Inimigos? Não. Então o que é? Como nós estamos? Nós estamos quites. Quer dizer, o que você fez eu já fiz antes. Você nem sabia. Esse é o cenário. Esse está sendo propagado. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. A Bíblia vai, eu pulei um pedacinho do versículo 29. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio. Está cheio de homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios ou tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eu lembro, há uns anos atrás, um indivíduo por nome Clodovil, ele era contrário à legalização de casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele era contrário. Ele que se declarava na época homossexual, ele era contrário. O que acontecerá se esse estado em que nós estamos de relaxamento moral for encorajado? Haverá uma colheita de remorso. Pessoas com consciências perturbadas, tem muitos hoje. Deformidades físicas, muitas hoje é consequência disso. Distúrbios mentais, está em auge, depressão. O que é que está por trás de tanta depressão, de tanto distúrbio mental? Distúrbio mental e emocional. Divórcios. Há uma incidência muito grande hoje de divórcios. Mulheres e homens se separam para ter um parceiro do mesmo sexo. Cresce junto a isso, por causa disso, o alcoolismo. Tem muita gente na rua da amargura, na estrada da destruição. O álcool, eu diria que a estrada da destruição é a Alameda do álcool, é a estrada da destruição. E numa somatória que vem então de forma devastadora diante de tudo isso, o suicídio e outros frutos sinistros como consequência desse relaxamento
moral. E em meio a fomentar esse relaxamento moral e essa imensa busca pela promiscuidade, a concupiscência, o desejo lascívio, é sustentado pelo uso extremo, pelo uso contínuo de drogas, e drogas, e drogas. É o mundo em que nós vivemos. E a Bíblia diz, não ameis o mundo. Não ameis o mundo e aquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. 1 João capítulo, acho que é 2, 15, 16. Deixa eu conferir aqui. É 2, 15, 16. Ah, tá ok. 1 João capítulo 2. Cadê? 15, 16. E 17 também. Aí pega 2, 15, 16, 17. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma decisão que você tem que tomar. Quais mudanças você precisa fazer na sua vida? Você entende o que é a vontade de Deus para você? Está aqui em fase de transição, fase de mudança. O seu lar não é aqui. Você é um forasteiro, você é um peregrino. Alguém está tentando entender que tipo de vida é a sua vida. E alguém vai logo perceber, olha, está agradando a Deus. É melhor ser cafona agradando a Deus do que ser chique, entre aspas, caminhando entre os perdidos, praticando o que eles fazem, indo para a eternidade, onde eles irão. O povo de Deus é um povo separado, mas vós sois a nação santa, a nação eleita, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Cadê o meu texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, se alguém pedir a razão da esperança que há em você, que você possa, como diz 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Deus é santo. O termo do título jeovístico sobre Deus ser santo é Jeová Mikatiskim, o Senhor que vos santifica. Deus está separando um povo para ser seu povo. E Deus visitou, tirando um povo dentre os gentios. E Deus quer um povo separado do pecado para Ele, porque Deus é santo. Deus é totalmente separado do pecado. Eu já mencionei para você que quando Jesus Cristo tomou os nossos pecados sobre si, na cruz do Calvário, Deus virou o rosto para o seu Filho. A ponto de Jesus clamar, Deus meu, por que me desamparaste? É o único momento em que Deus vira o rosto para o seu Filho. Porque Deus é totalmente separado do pecado. Se nós queremos ter comunhão com Deus, temos que andar na luz, porque Deus está na luz. Deus é luz e é uma vida de separação. E o processo da vida cristã, na instrução da vida cristã, é de separação. Separação. O mundo hoje que nós vivemos é muito entregue à pecaminosidade. De repente, eu lembro quando eu entrei no escritório para trabalhar, eu tinha exatamente 15 anos. E logo alguém disse assim, olha, aqui, quando o jovem entra com a sua idade, quando ele faz 18 anos, a gente pratica a inauguração. A gente leva ele no prostíbulo.
Mas lá estava entrando eu, o João crente, o João de Deus. E não teve ninguém veio falar isso para mim. Eu pregava para eles a palavra de Deus. Eu carreguei um dia a Bíblia, estávamos numa gostosa peixada com o pessoal do escritório, eu lembro como hoje, o Razi Rezek. E aí, essa Bíblia? E eu comecei a falar com ele da palavra de Deus. Preguei para ele da palavra de Deus. Tínhamos compromisso com a palavra de Deus. E quando eu casei, Deus deu a graça do meu patrão do escritório ir no meu casamento. Ele foi. Ele acompanhou. E riam de mim, porque aos 15, 16, 17, eu não conhecia mulher. O que era normal para eles, para o povo de Deus, era normal. Não é algo estranho. Estranho é o que eles faziam. E aí, você enfrenta o confronto. Nós entramos com a administração. E os meus colegas do escritório, todos eles, o pessoal do escritório, outros morreram no caminhar da situação, mas alguns puderam um dia me presenciar, casando, tendo filhos, abençoado por Deus, na direção certa. São somar bênçãos. Você pode, por um momento, atravessar a estrada tão terrível, lamacenta, horrível, mas o importante é para onde você está indo. Aonde você está indo? Faz na sua vida. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado. O problema é que você não quer pagar o preço, né? Você não quer se envolver, porque é uma cobrança. Nossa, você tem essa idade? Qual é a média no Brasil para perder a virgindade? Você gravou? 17 anos. E depois diz assim, é pedofilia. Mas não é absurdo o que eles fazem? 17 anos é pedofilia, não é menor? É pedofilia. E as pessoas são tão alegres com aquilo que vai resultar em decepção, em tristeza. É igual bebida. Bebe, alegram e depois padecem com uma horrível, como é que eles chamam? Ressaca, enxaqueca, sei lá o que, dor de cabeça. Perde o sentido. E a bebida vai matando neurônios, acabando. Depois a pessoa chega nos 45 anos, você olha, pensa que tem 70. Está destruído, por dentro e por fora. Qualquer raio-x que faz, a acusação é terrível. Está tão mal por fora que por dentro, então, não é por fora bela viola e por dentro pão bolorento. É mal por dentro e mal por fora. Então vale a pena você tomar sobre você o jugo de Jesus do que o jugo do mundo. O jugo do mundo é pesado, é terrível, é mau, é patrocinado, é promovido por Satanás. O negócio do inimigo é favorecer a sua carnalidade, a sua pecaminosidade. Quanto mais pecador você for para ele, é um banquete. Vai afastar você de Deus. Olha que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para viver uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Eu tenho cobrado muito de mim. Sou diferente de você. E nem o apóstolo Paulo não era diferente. Ele falou, eu sou homem sujeito às mesmas paixões que as pessoas. Somos de carne e osso, irmãos. Que é pele, carne e osso. Nós precisamos do refúgio, amparo, do poder desse livro atuando na nossa vida. Por isso tem recomendado leitura, memorização, compromisso com a palavra. Se tiver compromisso com a palavra, você vai ter compromisso com o autor da palavra. E oração. Buscar o livramento de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. O que é mal para você?
o perigo de uma pedra cair em cima da sua cabeça. Não, mal é tudo aquilo que vai levar você para algo ruim, nocivo, danoso, prejudicial. Que é a pior situação do que você estar afastado, longe de Deus, ao ponto de perder a sensibilidade da grandeza do Senhor, do poder dele. Semana que vem nós iremos tratar sobre a conduta da santificação. Hoje é o apelo, a semana que vem é a conduta, tá bom? Vamos colocar em pé nesse momento. A Bíblia diz: ai daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Mal é mal, irmãos. Bem é bem. Tanto a cultura romana quanto a cultura grega, aquilo que para eles era tão natural na sua vida cotidiana, recebeu o confronto da palavra de Deus. Recebeu o confronto de Deus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, perdão pedimos ao Senhor, porque há momentos na nossa vida que parece que a nossa natureza pecaminosa vai triunfar. Há uma sede, um desejo para buscarmos as práticas que a Tua Palavra condena, que a Tua Palavra reprova, que nos afasta da comunhão com o Senhor. Pai, nos perdoe. Nos dê um desejo, um compromisso, tempo com o Senhor, tempo na palavra, tempo na oração, que não venhamos a nos agradarmos a nós mesmos, pelo contrário, que possamos ter clara convicção que estamos aqui para agradar o Senhor. Nos perdoa, Deus, naqueles momentos que nós temos sido infiéis ao Senhor, acomodados com os desejos pecaminosos da nossa carnalidade, desejando a imoralidade desse mundo que está por toda parte, propagada pelos meios de comunicação, de arte, vida social e até mesmo, por incrível que pareça, no setor chamado religioso, há religiões tremendamente imorais, com ensinos pecaminosos. Ali não há a presença do Deus vivo e verdadeiro. Pai de todo poder e autoridade, nos perdoe, ó Deus. Derrama a graça do Senhor sobre nós hoje à noite. Nos ensine, Deus. Confirme, Pai, a obra do Senhor. Fomos chamados para a santificação. Devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, a Tua palavra diz: vede com grande caridade. Fomos chamados pelo Senhor, povo do Senhor. E temos em Jesus Cristo, aquele que nós aguardamos a sua vinda, tal como o Senhor, Ele é santo. Que possamos ser santos, chamados à santidade, separados para o Senhor. Ó Deus, vista o Teu povo, cuide das nossas vestimentas, Senhor. Se uma vestimenta não agrada o Senhor, impressiona o nosso coração, para que possamos
ter vestimentas que expressem santidade ao Senhor. Como havia na mitra do sumo sacerdote as palavras santidade ao Senhor. Ó Deus, assim como foste com a igreja de Tessalônica, seja com a nossa igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Deus os abençoe.